Eu tava passando pela internet lá, aí eu vi essa gif aqui. Uma aranha misturada com um coelho alce. Eu tenho que baixar esse jogo agora. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam muito mais que bem-vindos a mais uma Indie Game Review, o quadro mais bem editado e o que mais dá trabalho pra poder trazer aqui no canal. Caso vocês aí não conheçam ainda esse quadro aí, já existem mais dois outros vídeos aí com esse título no canal, de mais outros dois jogos incríveis aí que eu trouxe pra vocês no mês passado. Então caso não conheçam, eu recomendo muito que vocês deem uma checada. E devo avisá-los antes que esse vídeo aqui será um pouquinho mais dinâmico, eu tô tentando mudar um pouquinho o formato aqui do Indie Game Review pra poder deixar sempre mais dinâmico e melhor pra vocês aqui, pro vídeo ficar mais bacana. Então eu espero que vocês gostem, coloquem aí nos comentários se gostaram da melhoria no quadro, beleza? E é claro, não se esqueçam de deixar games aí, porque hoje nós vamos falar de um game que tem sido um dos meus favoritos desde que comecei a jogar lá 2 semanas atrás, uma verdadeira obra de arte aí entre os jogos que lançaram em 2017. Hoje vamos falar sobre Rain Worlds. Com o visual de um game simples de plataforma 2D, o game não impressiona muitas pessoas com seu visual logo de início, achando que é só mais um game de plataforma comum, o que é um grande erro, já que o game se trata de um jogo de sobrevivência e também, é claro, de plataforma, mas com muito mais coisas e muito mais dinamismo do que vocês podem imaginar. Como é mostrado no cenário ao fundo, o game se passa em um cenário pós-apocalipse nuclear, onde como resultado de diversas guerras e diversas explosões nucleares, novas espécies começaram a surgir, novas espécies na fauna, na flora e obviamente novas criaturas e espécies começaram a se desenvolver, tais como o nosso personagem principal do game, um lesgato ou slug cat em inglês. Sim, você vai jogar o jogo com um gatinho misturado com uma lesma. Você já pode amar esse jogo. E como eu acabo de dizer, a proposta principal do game é justamente o dinamismo, aquele mesmo dinamismo que diversos games nos últimos anos de empresas famosas tentaram trazer, prometendo coisas como cenários mais destrutivos, os inimigos reagirem de maneira mais inteligente, fazendo com que o jogo ficasse mais dinâmico, ou até mesmo personagens reagirem às suas escolhas e que isso mudasse pontos nas histórias, como The Walking Dead, por exemplo. Mas de todos esses games que tentaram oferecer a proposta de dinamismo, eu acho que poucos conseguem fazer isso com tal maestria como o Rain World apresenta em sua experiência. Eu vou citar todos os pontos principais aqui para apresentar o dinamismo do game e por que realmente ele é tão bom e foi um dos grandes candidatos a game do ano passado, em 2017, começando, é claro, pelo grande fato da gameplay do game. Como eu havia dito antes, o game se trata de um game que também trabalha com elementos de survival e são muito bem utilizados, por sinal. Afinal de contas, Slug Cat, como vocês podem perceber pelo próprio design do personagem, é uma das novas espécies que está mais abaixo na cadeia alimentar e o game se trata justamente sobre isso: cadeia alimentar, hibernação e alimentação. 3 pontos que são essenciais para a jogabilidade do game. Slug Cat é uma criatura de certa forma muito dócil e diversas outras criaturas e monstros vão tentar atacá-lo durante o game. O game conta com uma grande quantidade de biomas e uma quantidade maior ainda de criaturas presentes no game, incluindo que diversas, literalmente diversas dessas, são criaturas hostis e que vão tentar te matar a todo custo. Outro ponto muito interessante a elogiar são as animações criadas na Unity, feitas pelos criadores de Slug Cat. Afinal de contas, eu não sei se é perceptível pela gameplay ao fundo, mas o game não conta com animações pré-feitas. O game na realidade conta com o estilo de corpo separado do Slug Cat. Eu estou mostrando um videozinho que explica isso ao fundo, mas o corpo do Slug Cat é separado em pequenos pedaços e todas as criaturas do game são feitas dessa maneira, o que deixa os movimentos de todas as criaturas do game bem mais naturais realmente, já que elas reagem a cada pedaço do cenário que encosta nelas. Eles mexem a perna, reagem a algumas plantas e até mesmo a água, o que deixa o jogo muito mais bonito e o dinamismo na hora de você jogar ou ter um momento de ação fica bem mais interessante. No game, Slug Cat pode fazer uma série de diversos movimentos, como pular de uma parede para outra, pode pegar estacas e pedrinhas que ele encontrar no chão para poder atacar em seus certos inimigos, mesmo que a opção correta ao encontrar inimigos seja fugir e se esconder em algum lugar. Pode se esconder em tubos, pode se pendurar na parede, pode nadar e se esconder embaixo da água. É uma quantidade muito grande de movimentos que Slug Cat pode fazer para fugir e obviamente cada vez que você avança mais no game você aprende sempre uma coisinha ou outra. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena para se elogiar é que o game não pega na sua mão como
como diversos games de hoje em dia fazem, é uma coisa que eu sempre elogio quando eu vejo em jogos da nova geração. O game praticamente não te ensina muita coisa, a não ser aqueles movimentos padrões, como andar, pular, e ele te ensina alguns controles logo no início do game como uma espécie de tutorial. Todo o resto do game você terá que aprender sempre novas coisas para poder fugir das criaturas. O que nos leva a falar do ponto que eu acho que é o principal e o mais interessante no dinamismo do game, as criaturas do game. É dito pelos próprios criadores do game que a fonte de pesquisas principal para a criação das criaturas foi na realidade diversos documentários dizendo sobre como criaturas reagem, como outras criaturas, a situação de como criaturas podem se adaptar, de como espécimes menores conseguem sobreviver e se adaptar a situações nas quais elas conseguem até mesmo escapar ou vencer de criaturas que na realidade são maiores do que elas na cadeia alimentar. As criaturas são extremamente inteligentes em Rain World e toda vez que você vê uma criatura, por mínima que ela seja, ela consegue te causar uma chance de extensão. Você nunca consegue prever o que a criatura vai fazer de verdade, mesmo que você saiba seus movimentos, saiba a velocidade com a qual ela vai avançar, você nunca sabe o que ela vai fazer. Será que ela vai recuar pra tentar te enganar agora? Você não sabe se ela vai avançar pra tentar te matar de uma vez ou se ela vai se camuflar, se ela vai fugir. Existem diversas chances pra saber o que ela vai fazer e isso ajuda a manter a tensão do game sempre alta. E é claro, não podemos deixar de juntar isso ao elemento de descobrimento constante que temos durante o game. Como eu disse antes, o game não te ensina praticamente nada no tutorial e tudo é meio que jogado pra você de cara, assim. Algumas coisas são colocadas propositavelmente no começo do game para que você aprenda a fazer as coisas, mas você não é obrigado, então você pode perder muita coisa, já que o jogo por sinal é muito grande e diversas coisas vão passar despercebidas por você no começo. O sentimento de descoberta constante que você tem jogando com Slug Cat no jogo é algo simplesmente sensacional e muito bem colocado por parte dos criadores. A todo momento você tá sempre descobrindo uma espécie nova, você não sabe se ela é ou não é hostil, você não sabe se você pode ou não fazer alguma coisa com ela. Como a primeira vez que eu vi um coelho andarilho e achei que aquela criatura bizarra ia me atacar, mas quando eu coloquei um pedaço de comida no chão, ela se aproximou e se sentou do meu lado. Eu achei muito fofo. Só eu que acho os coelhos andarilhos muito fofos? Eu sei lá, desculpa, mas eu acho. Ou as primeiras vezes que você encontra um Dead Slag, que por sinal esse bicho aqui é um dos bichos mais estranhos e bizarros do jogo, e fica cagado, porque o bicho tem diversos tentáculos e você não sabe qual que vai ser a reação dele, como que ele vai tentar te capturar. Só pra deixar claro aqui que eu odeio essa criatura, de todo o meu coração, tá? Obrigado. E até mesmo em simples momentos você consegue ter momentos bacanas de descobrimento, como por exemplo a primeira vez que você encontra uma pequena fruta, porque o sistema de save do game funciona por método de abrigos. Cada vez que você come 4 frutas grandes, você está pronto para voltar ao seu abrigo, e lá você pode colocar o Slug Cat para dormir, o que vai salvar o seu jogo, e depois de uma quantidade de tempo que você puder dormir ali, o seu rank vai começar a subir no game. Lembrando, é claro, que você precisa de rank alto para poder mudar de área, sendo que o game tem diversas áreas e contém 5 ranks, então é muito importante e é essencial que você coma frutas para poder voltar ao seu abrigo, porque a chuva do game é uma chuva, digamos, ácida, e se começar a chover e você não estiver no seu esconderijo, você vai morrer. E como eu estava dizendo, o elemento de descobrimento continua até mesmo das coisas mais simples do game, como por exemplo a primeira vez que eu encontrei uma pequena fruta e tentei comê-la, mas eu percebi que o Slug Cat não se preenchia com aquela fruta, porque ela era muito pequena para o seu estômago, mas algo suspeito havia acontecido, ela havia sido colocada exatamente do lado da água, e ao segurar a fruta e entrar com ela na água e sair com ela, você percebe que a fruta incha e agora você consegue comê-la. São essas mínimas coisas e sentimento de descobrimento que diversas vezes fazem você se sentir cada vez mais inserido no universo do jogo e perceber que você, assim como o personagem principal, está aprendendo como sobreviver naquele mundo. Existem diversas plantas que estão tampadas e você pode tacar uma pedra ou uma estaca nelas para que elas possam se abrir e revelar frutas. Existem diversos tipos de criaturas que te mostram alguma coisa ou precisam de algum item específico para poder te deixar passar, como por exemplo esses coelhinhos aqui que eu tinha falado antes. Caso você dê um tipo específico de fruta para ele, eles permitem que você monte em cima deles e é uma cena realmente bem engraçada. Caso você jogue uma fruta no chão, eles vão se deitar e vão ficar paradinhos do seu lado. E obviamente também temos as surpresas negativas, como por exemplo as diversas formas com as quais os inimigos vão reagir às suas ações, como eles vão te procurar e como você pode pensar que você dibrou um inimigo quando na verdade ele tá te dibrando por cima. É uma coisa muito louca que tem no jogo isso. E a sensação de perigo quando você vê uma criatura maior como um abutre ou um Dead Slag se mantém sempre alta quando você vê ele.
Acredita em mim, quando você tá jogando, isso daqui é uma cena de extrema agonia pra sua gameplay. Vamos falar também dos pontos negativos do game, afinal de contas, depois de tanto elogiar, todo o projeto tem os seus pontos negativos, o que não tira a grandeza do jogo, quero deixar aqui claro, mas é claro que o jogo tem alguns pontinhos negativos sim, e eu devo relatar aqui pra vocês, já que eu quero fazer uma revisão completa. Um ponto que eu acho extremamente negativo do jogo é o bloco que você tem pra poder entrar em novas áreas. Você precisa sempre achar novas comidinhas, etc, e você precisa dormir nos abrigos para que você possa subir o seu rank, para que assim você possa desbloquear a porta para novas áreas. E isso parece bem interessante no começo do game, quando você começa a encontrar, afinal de contas tem diversas frutas espalhadas pelo cenário, existem diversos abrigos, e isso é uma forma do game meio que de fazer você não avançar o jogo tão rápido, já que o jogo, por sinal, tem quase 60 horas de duração, então no começo do game dormir e achar abrigos é uma coisa que parece bem simples e que acontece até com bastante frequência, mas conforme você avança no game, os abrigos começam a se tornar cada vez mais escassos, inclusive, é claro, as frutas, os inimigos começam a se tornar cada vez mais frequentes e é muito difícil você achar um abrigo, então você acaba demorando e estendendo demais o tempo do game, que já é muito difícil por sinal, é claro, com tudo isso que eu expliquei aqui pra vocês, é algo que é óbvio, não, sério, é muito difícil esse jogo, é muito difícil. A dificuldade do game é alta, mesmo que você jogue no modo fácil, a inteligência artificial dos monstros não diminui, não existe nenhum modo no game que eles ficam mais burrinhos, eles sempre são muito inteligentes. A única coisa que muda realmente quando você muda a dificuldade do jogo é a quantidade de saves que você consegue encontrar, os abrigos ficam ainda menores se você colocar no modo difícil, e é claro a quantidade de frutas, mas a quantidade de inimigos e a dificuldade deles permanece a mesma. Então, como eu ia dizendo, a dificuldade do jogo já é demasiadamente alta, sem esse estilo de checkpoints e de um monte de coisas que você precisa fazer, então eu acho que é um pouco desnecessário e até um pouco frustrante às vezes, já que diversas vezes você vai acabar morrendo por conta da chuva ácida porque você não encontrou um abrigo a tempo, ou então você quer passar muito para a próxima fase, mas você ainda não pode porque não dormiu o suficiente, então você tem que voltar uma ou duas vezes na mesma área para procurar frutas que você deixou passar, para procurar itens que você deixou passar, e é uma coisa que se torna um pouquinho irritante conforme você vai jogando o game. E o segundo ponto negativo que eu diria do jogo, que se atrela a esse primeiro ponto, é o fator plataforma do jogo. Não é segredo pra ninguém que o game é sim um game de estilo plataforma em diversas das vezes, e devido aos vários movimentos que o Slug Cat pode fazer, você pode passar o mesmo trecho de diversas formas. Você pode passar por debaixo da água, você pode entrar dentro de um tubo e sair, ou você pode simplesmente sair desviando ou batendo nos inimigos, que não é muito recomendável, mas ainda assim você pode fazer. E se você não entendeu o porquê disso ser um ponto negativo, eu digo pra vocês, o ponto plataforma do game começa a se tornar extremamente forte conforme você avança no game e se torna uma parte meio frustrante do jogo, fazendo com que você morra várias vezes. Como eu disse aqui antes, o Slug Cat não tem animações previsíveis, então ele tá sempre se adaptando ao cenário, muitas vezes ele pode mudar e a animação de pulo dele não é algo que você possa prever. Muitas vezes você faz um pulo de última hora pra poder tentar sobreviver, fugir de uma criatura e você erra, cai e morre, e aí você acaba caindo e morrendo várias vezes no mesmo lugar. Como eu já disse antes, as criaturas são imprevisíveis, então diversas vezes você também tem que se tornar imprevisível, você não sabia que o bicho ia te atacar naquela hora, então você tenta pular, fazer uma manobra muito louca ali, e acaba morrendo várias vezes. Isso se torna um pouco frustrante ao decorrer do game. Isso é claro sem falar na alta diversidade das criaturas. Obviamente que todas as criaturas, como vocês podem perceber, em diversas formas elas acabam sendo pretas e com pouca coloração, mas por exemplo, os lagartos, etc, tem diversas variações, como eu tô deixando passar aí ao fundo. E essas colorações também alteram, digamos assim, a maneira como esses personagens vão atacar e o modo como eles vão reagir às suas ações. Por exemplo, o lagarto verde que eu tô colocando aí agora ao fundo, ele é mais pesado, não consegue esticar a língua e por conta disso os movimentos dele são extremamente pesados. Ele é mais lento, mas se ele te pegar, já era. Um lagarto branco, por exemplo, já é extremamente leve, consegue se camuflar no cenário, consegue ficar invisível e consegue lançar a língua dele como forma de te capturar, o que torna ele um pouquinho mais pesado pra você fugir. Você sempre tem que se encontrar em lugares altos pra não ser capturado pela língua dele e etc. Um lagarto vermelho e bizarro já é um negócio que parece um chefe. Quando você encontra ele, você foge e você só foge, porque ele é rápido, ele é forte, ele solta a língua, ele faz tudo. E pra finalizar e falar do último ponto do game, não poderia deixar de falar dos gráficos, do estilo visual do game e das trilhas sonoras, que são 3 pontos absurdamente positivos pra esse game. O game trabalha com foco nos gráficos em pixel 2D, que obviamente é um gráfico que nunca fica ultrapassado. O game tem um visual muito, mas muito bonito, tudo é muito bem colocado. Quando você observa para as pichações das civilizações antigas que você sabe que existiam ali, você observa desde
desde as áreas industriais até as áreas que eram para ser industriais, mas agora são florestas por conta da quantidade de tempo que estão abandonadas. As áreas onde você percebe que as plantas têm resíduos nucleares, as plantas de um certo lugar são laranjas demais, como as de Chernobyl, as plantas de outros lugares são muito roxas, existem partes do lugar onde você consegue encontrar tribos de novas pessoas, então é uma civilização muito bem desenhada e os gráficos combinam muito bem com isso, e é claro, combinando com uma trilha sonora maravilhosa. A trilha sonora não é presente em todos os momentos, ao contrário, em pouquíssimos momentos a trilha sonora toca no game, o que torna a trilha sonora um elemento assim que, digamos, é uma cerejinha no bolo em certos momentos que você tá jogando o game. Você tá jogando o jogo e do nada, quando você chega em uma nova área, você chega em um novo local, começa a tocar aquela trilha bem calminha, muito boa por sinal, muito bem desenvolvida, e aquilo coloca você dentro do jogo, faz com que você entre na imersão realmente do projeto e acabam te prendendo por muito mais horas do que você achou que ia jogar o jogo. Atualmente eu tenho cerca de 12 horas de gameplay, muita coisa tá faltando ainda, eu acho que eu até joguei o jogo de forma muito rushada, teve pessoas que exploraram o game completamente e tiveram 60, 70 horas pra poder zerar o jogo de verdade. Eu tô ainda por parte da metade, mas já tô fazendo a review porque eu já vi o final do jogo, etc, já que eu vi gameplays do jogo antes de poder baixar ele. E eu diria pra vocês com toda certeza, esse é mais um dos games que eu deixo a minha recomendação pessoal aqui no canal. Vale muito a pena você baixar o jogo, afinal de contas, o game tá saindo aí por um preço de, eu acho que R$30 no máximo. Pra um jogo como esse, que oferece tal dificuldade, tal experiência de quase 60, 70 horas de gameplay, é um game que vale muito, mas muito a pena, e eu acho que é o mais recomendável aqui, já que os outros games que eu fiz nas outras Indie Game Reviews tinham no máximo aí 10 horas de gameplay, esse jogo oferece aí umas 60 horas de gameplay, é um conteúdo muito extenso e tem muita coisa secreta que o jogo apresenta também. Mas então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato da Indie Game Review. Claro, caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo, que isso me ajuda muito aqui no canal, beleza? Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!